Olá, primeira vez que eu tô fazendo a live assim que eu começo. Interessante. Se der errado, vocês vão me avisando aqui. Quem é que tá pedindo aqui? Olha que interessante, estou aprendendo a fazer uma live agora. Eu iniciando. Se eu soubesse todos os meus convidados, eu teria feito a partir do meu. Meu Deus do céu, como é duro não entender de tecnologia. Eu fiz live com vários convidados, só que eles me convidaram e só agora eu aprendi a fazer. Estão vendo como é complicado? Vocês estão me ouvindo? Vamos lá. Mônica, Eduardo, Norberto. Nossa, gente, vou fazer isso mais vezes. Eu não estou aparecendo? E agora? Tá torto, né? Eu vou conversar com meu colega de assembleia, o Arthur Duval. Tá sendo muito corajoso em enfrentar uma campanha difícil, uma campanha sem recursos, uma campanha em que a imprensa, pelo menos eu vejo dessa forma, está auxiliando alguns candidatos, né? Sempre os candidatos mais à esquerda, né? Eu sei que o presidente, ele erra no tom, mas no mérito ele acerta bastante, né? Ele acerta bastante. E eu sinto mesmo que existe uma escolha da imprensa por candidatos. Não entendi. Tá. Em candidatos mais à esquerda, né? Nós temos bons candidatos à direita, concorrendo à Prefeitura de São Paulo. Já falei muito, né, do André Matarazzo, tenho falado do Arthur também. Tentei unir os dois, todo mundo sabe, todos são testemunhas. E eu entendo que a imprensa ainda prestigia muito os candidatos da esquerda, né? Não vou ficar aqui citando os outros, mas assim, é visível as fotografias, os eventos que são cobertos. Existe um trabalho, né, para que nós tenhamos que escolher entre a esquerda e a esquerda. Então, pois não. Não está aparecendo aqui para mim o pedido dele. Vamos esperar. A gente. Olha a Karen. Oi, Karen. Tudo bem? A gente é meio assim manipulado mesmo, sabe? Nós temos que escolher entre a esquerda e a esquerda. E tudo indica que domingo, né, a escolha de novo vai ser entre a esquerda e a esquerda, e aí nós teremos que, no segundo turno, optar, né, o menos à esquerda. Então, assim, desde o primeiro momento que eu comecei a conversar com os vários candidatos, né, eu fiz várias reuniões com candidatos. Se ficar o pessoal ouvindo lá, vai dar interferência. Pede para desligar, por favor. Eu conversei com vários candidatos à direita, vários. Conversei também com pessoas que nem chegaram a se candidatar. E a minha ideia era que esses candidatos à direita se unissem numa chapa forte à direita, né? Cabeça de chapa, vice, para que nós pudéssemos fazer um palanque de peso, né? Não só pelo meu peso, mas para congregar mesmo, sabe? Todos os nomes que de certa forma fizeram aí essa revolução, né? Seja pelo impeachment, seja pela Lava Jato, né? Seja o apoio à Lava Jato. A própria eleição do presidente Bolsonaro, ela foi revolucionária, né? Queira-se ou não, goste-se ou não,
estejamos satisfeitos com o mandato dele ou não. Foi uma eleição revolucionária. Eu sou testemunha disso, sem recursos, visitando na raça, sabe, os estados, as cidades, e nós conseguimos colocar um presidente que não tinha o apoio dos formadores de opinião, que não tinha o apoio da imprensa. Então, é muito complicado, né, quando nessas eleições municipais nós nos sentimos novamente, de certa forma, sendo manipulados, né, e toda uma orientação para que tenhamos que escolher entre a esquerda e a esquerda. Então, eu já conversei com o André Matarazzo, que eu considero um candidato muito preparado. Vou hoje conversar com o Arthur Duval. Estou esperando aqui a solicitação dele, não entra. É que aparece uma solicitação de 8 pessoas. Não é esse o Arthur. A fotinho do Arthur não apareceu aqui para mim ainda. Ele está explicando para ela, ele está na minha. Olha aqui, ó, Daniel, Lucas, Ricardo. Aí vem uma solicitação. Tem uma solicitação que aparecem 8 pessoas. Eu não sei agora. Ó, visualizaram. 10 pessoas pediram para entrar. Eu acho que não é o Arthur esse. Deixa eu ver. Ó, Murilo Henrique e outras 11 pessoas enviaram uma solicitação. Esse é do Arthur? Pergunta se vai aparecer o nome dele. Como que tá o nome dele? Desativar a solicitação de... tá, peraí. Vamos lá. Só aparecem aqui solicitações de outras pessoas. Eu avisei que eu não sabia fazer essas coisas. Oi? Ele falou que ele é verificado, que aparece dele no topo. Não tá. Peraí. Aqui, ó. Solicitação. Vai, senão eu saio, Arthur começa e eu entro, como eu fiz com os outros candidatos. Conseguimos! Eita! E aí, tudo bem? E aí, criatura, tudo bem? Beleza? Tudo ótimo. Você foi muito bem no debate ontem. Foi muito bem. Obrigado. Tem falado bem, não ofendeu ninguém. Depende. Eu Não. falo coisas que não ofendem, mas as pessoas se sentem ofendidas. Não ofendeu. Pelo menos eu não vi nenhuma ofensa ali. Como é que você tá? Como é que tá essa reta final? Tá confiante? Nossa. Como é que você tá? Em primeiro lugar, obrigado por você ter aceitado, viu, fazer uma live com a gente. Muito obrigado mesmo, tá? Tamo confiante. Eu tô confiante, Janela. O que acontece, tá? Só pra você... Bom, você me vê todo dia, você sabe. Eu perdi 6 quilos nessa aventura, né? Eu tô realmente... também, Arthur, isso não vale, meu. Mas eu sou magricelo, Janaína, eu não posso ficar mais magro. Não, mas eu preciso. Eu tinha que ter entrado nessa também. Mas eu realmente acho que você deveria ter entrado mais na minha campanha mesmo. Olha, você sabe que eu tentei desde o princípio, que eu decidi fazer uma chapa com alguns 2 melhores candidatos, eu não minto isso para ninguém, entendeu? Mas é o seguinte, que tá feito, vamos adiante. E você sabe que eu convivo com muitos eleitores seus, né, aqui no trabalho, na família. E a pergunta que todos eles me fazem, eu vou fazer agora para você. Arthur, você assume o compromisso de cumprir o seu mandato inteiro? Mas, não existe bom prefeito que não cumpra o mandato inteiro. 1 ano e meio você não faz nada. Você não faz nada, não adianta. Só a revisão do plano diretor, que é algo que a gente tem que tomar como central, né? A revisão do plano diretor é quase que como a reforma da Previdência para o governo federal, né? Ela vai tomar 8, 9, 10 meses. Né? Então nós estamos falando ali de quase 1 ano inteiro para você começar a pôr a casa em ordem. Né? Então, assim, não dá para você falar, não, eu vou ficar aí 1 ano e meio, vou sair para outra coisa. Não dá. Né? Então, de fato, assumo o compromisso aqui. E aquela história, se eu ganhar essa prefeitura e sair no meio, que vocês nunca mais votem em mim. Tá dito aqui, ó, dito. Agora, Arthur, como você tem pouco tempo, né, na TV e os debates também acabam sendo
muito curtos, né? Aquela coisa de 30 segundos, 45 segundos, é impossível. Eu acho que seria importante você explicar por que é que você fala tanto no plano diretor. Por que você considera esse mandato tão determinante, sabe? Ainda não ficou claro para o cidadão paulistano o que é que tem de tão importante no ano que vem, por que é que esse próximo mandato é determinante para os próximos 10 anos. Muita gente até caçou um pouco, que tudo você fala o plano diretor. Houve uma candidata que disse nem tudo é o plano diretor. Então eu queria entender, explica um pouquinho de maneira assim didática, né? O que tem de tão essencial no ano que vem? Só para a gente entender, Janaína, eu vou até me estender um pouquinho que eu vou contar a história. O que acontece aqui com São Paulo? São Paulo não foi uma cidade grande desde o início, muito pelo contrário. São Paulo começou a crescer no final do século XIX e no século XX. Então com o pessoal do café ganhando muito dinheiro, São Paulo começou a se tornar uma cidade industrial, né? Depois que o estado se desenvolveu muito por causa da monocultura de café. Aqui em São Paulo nós começamos a crescer muito ali no início do século XX. E no meio do século XX, lá nos anos 50, São Paulo estava no auge. São Paulo era a cidade mais alfabetizada do Brasil. São Paulo era polo cultural de tudo. Já tinha tido a Semana de Arte Moderna de 22. Aqui São Paulo era uma referência de progresso. E aí nós tivemos um plano diretor, né, que foi o primeiro plano diretor de São Paulo, feito pelo Anhaya Mello. O que é plano diretor? Eu até brinco com as pessoas mais jovens. Plano diretor é quando você vai jogar SimCity, que você pega aquele mapinha lá cheio de terra e você começa a construir tua cidade. O plano diretor é isso, né? O que impede que uma usina nuclear esteja do lado de uma escola infantil? O plano diretor, né? E o Anhaya Mello, nos anos 50, ele fez um plano diretor, a meu ver, completamente elitista, foi um dos maiores erros que São Paulo teve, né? Onde ele impediu, por exemplo, a criação de unidades de apartamento menores de 80 metros quadrados. Segundo ele, unidades de apartamento menores do que essa metragem não serviam para criar família, e sim para fornicação. Então isso deveria ser proibido em São Paulo. E aí, em 1974, a gente teve um segundo plano diretor ainda mais restritivo. A gente acabou com o potencial construtivo dos terrenos, né? A gente criou a lei dos recuos, né? Baseado numa crença, que era a crença do miasma, do ar velho, da concentração, uma crença que não tem base científica, e limitamos a altura das construções. Qual foi a consequência desse erro histórico aqui em São Paulo? A demanda habitacional que chegava aqui, tanto de outros lugares do próprio estado de São Paulo, quanto de outros lugares do Brasil, quanto de outros lugares do mundo, né? Os imigrantes italianos, japoneses, os imigrantes nordestinos que chegavam aqui, eles não desapareciam. Eles começaram a não encontrar moradias nas melhores regiões de São Paulo e começaram a crescer para os lados. Foi aí que surgiram muitos dos bairros, inclusive da Zona Leste, que eu moro até hoje. Você vem de lá também, né, Janaína? Então a cidade começou a crescer para o lado. E isso é um completo absurdo quando se trata de metrópole. A gente, com o passar dos anos, começou a ter planos diretores cada vez mais restritivos. E uma coisa que acontece aqui em São Paulo, Janaína, é um dado alarmante. São Paulo é a única metrópole do mundo que as melhores regiões para se viver, as regiões centrais, e quando eu falo de regiões centrais, eu não falo só de Praça da Sé e Cambuci, eu estou falando de Vila Mariana, eu estou falando de Santana, eu estou falando de Carrão, né? Quando você pega os melhores bairros que tem mais metrô, mais escola, mais equipamentos de saúde, esses bairros nos últimos 20 anos perderam população. Olha que absurdo. Aí você fala, a cidade está diminuindo? Não, ela está crescendo. Ela está crescendo onde? Nas periferias. Então nós estamos criando uma máquina de pessoas excluídas. Nós estamos jogando as pessoas para a margem da nossa cidade. E é por isso que eu acho que o plano diretor é uma questão central para se tratar. E por que eu falo tanto de plano diretor agora? A revisão do plano diretor ela é prevista em lei de 10 em 10 anos. Né? Nós fazemos a revisão desse plano e nós ficamos uma década ali com as consequências desse bom ou desse mau planejamento. A revisão do plano diretor vai cair agora na próxima gestão. É a primeira ação da próxima gestão, é fazer a revisão desse plano diretor. Se a gente não fizer a revisão agora e fizer de fato um plano diretor que traga as pessoas para a melhor parte da cidade, nós só vamos discutir isso depois de 2031. Nós vamos ficar mais 10 anos expulsando as pessoas para longe. Né? Só para você ter uma ideia de um dado, Janaína, você que é uma pessoa que é muito empática, é muito preocupada com as pessoas, a expectativa de vida
dos bairros centrais comparado com a expectativa de vida das periferias é diferente em 13 anos. Nós estamos fazendo com que as pessoas da periferia vivam 13 anos a menos do que nós que temos acesso aos melhores lugares de São Paulo para se morar. Portanto, o meu plano de governo ele se baseia inteiro nesse tronco central, nessa oportunidade que nós temos de revisão do plano diretor. E, Arthur, só ponto de vista, assim, do trâmite, como é que é isso aí, essa revisão? O prefeito faz e manda para a Câmara, os vereadores fazem, é uma comissão, entendeu? O papel do prefeito, por que ele é tão importante nessa revisão? Muito boa pergunta. Na verdade, o que acontece, até eu vou tomar o exemplo do Haddad. Quando você tenta fazer a revisão ou recortes no seu plano diretor no meio, entre as revisões, é algo extremamente difícil e penoso, né? Porque aí você está falando de ter 3/5 da Câmara em 2 turnos, é muito difícil. Quando você pega a janela da revisão, que é agora, é um projeto de lei simples que tem de ser aprovado. Esse projeto de lei, ele tem de passar necessariamente pelas associações de bairro e a participação popular é fundamental para que cada bairro aprove ali a intervenção e a revisão do plano diretor no seu micro-universo. Agora, a boa notícia é que aqui em São Paulo, e você sabe disso melhor do que ninguém, tudo passa. Né? A verdade é que, diferente do presidente da República, que para passar um plano, para passar uma reforma, ele tem que conversar com 513 deputados do Brasil inteiro. E aí é uma tarefa hercúlea, ele consegue. Aí ele tem que passar no Senado, com 81 senadores, com mandatos de 8 anos, pouco preocupados com a sua popularidade instantânea. É muito difícil. Na cidade e no estado é diferente. A gente conhece aí como que funciona quando vem projeto do governo. O governo, né, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal, ele tem de lidar, né, aqui no caso do município, com 55 vereadores dos bairros vizinhos. E a maior parte dos vereadores tem como principal estímulo a reeleição dali 4 anos, né? Então, quando o orçamento da cidade está na mão do prefeito e ele pode ali liberar emendas, fazer melhorias nos bairros desses vereadores, a gente vê que historicamente tudo em São Paulo passa porque o poder está concentrado na mão do prefeito. Então, o prefeito é a locomotiva, de fato, que vai fazer com que o plano diretor tome um rumo ou outro. Né? Essa revisão já está prevista para ser feita pelo Poder Executivo. E aqui em São Paulo, como eu falei, se tudo passa para o bem ou para o mal, né? Taxa de lixo, lei cidade limpa, reforma administrativa, reforma da Previdência, privatizações, a gente tem na mão a chance de pegar o plano diretor de São Paulo, que é extremamente restritivo, e desburocratizar, fazer com que a gente consiga, de fato, ter uma cidade mais livre e que a gente tenha orgulho, de novo, do nosso progresso. Né, Janaína? Você vê, ó, a gente tem orgulho do Copan, a gente tem orgulho do Conjunto Nacional, a gente tem orgulho do Edifício Itália, né, que são imóveis de uso misto, com gabarito alto. A gente não conseguiria, por uma série de leis, tanto do plano diretor quanto de leis de zoneamento, a gente não conseguiria construir outros ícones desse aqui em São Paulo. Então, se a gente quer ser mais parecido com Barcelona, com Madrid, com Singapura, com Hong Kong, com Las Vegas, nós precisamos aproveitar essa oportunidade histórica. Deixa eu te perguntar, no início da nossa legislatura, eu fiz uma audiência pública para discutir o Minhocão. Uma das minhas maiores divergências com o prefeito Bruno Covas girou em torno do Minhocão, porque eu, respeitosamente, não vejo sentido em construir um parque em cima do viaduto, importante para o trânsito, né? E com investimento significativo, desviando, entre aspas, dinheiro do meio ambiente, ou seja, dinheiro que seria para ser aplicado em parques de verdade. Eu não consigo ver sentido. Mas eu acho que a gente não conseguiu em nenhum momento conversar sobre o Minhocão. Você é da turma que quer fazer o parque, você é da turma que quer desmontar o Minhocão e, vamos dizer assim, revitalizar aquela parte ali, ou você é da turma que quer fazer os reparos necessários no Minhocão e manter como uma via importante para o trânsito? Você já tem um plano para o Minhocão especificamente? Sim, na verdade a discussão do Minhocão, Janaína, ela é uma discussão marginal.
né? Porque o que acontece, né? Aqui em São Paulo, de novo, né? Por causa desse plano diretor que empurrou as pessoas para as áreas periféricas, você tem um caos no trânsito, né? Você tem uma máfia de transporte, você tem pessoas que moram a 2, 3 horas dos seus trabalhos. Então, não é o minhocão uma questão centralizada. É a mesma coisa você estar com febre e você discutir se você toma ou não uma aspirina para dor de cabeça. Você tem que primeiro entender a causa da tua febre. São Paulo, a febre de São Paulo é o plano diretor que expulsou as pessoas para longe dos seus trabalhos. Então, a discussão do minhocão ela tem que vir depois, eu já vou falar do minhocão especificamente, depois da discussão, de plano diretor e 2, de regularização fundiária, né? O que é regularização fundiária para quem está assistindo? Muitas pessoas moram numa casa ou têm um terreno há 20, 30, 40 anos e não tem o título de propriedade, né? Ela não tem o papel ali do Estado falando, oh, este terreno é seu. Isso impede ela de alugar, de vender, isso impede ela de ela ter um crédito no banco, isso impede muita coisa aqui em São Paulo. Então, fazendo a regularização fundiária, você faz com que as periferias tenham mais possibilidade de emprego, porque as grandes empresas vão conseguir ir lá fazer a prestação de serviço, né? Os empreendedores vão ter mais acesso a crédito, você traz pessoas para a formalidade, inclusive, ampliando a base de arrecadação, e a revisão do plano diretor faz com que a gente tenha moradias mais acessíveis no centro. Isto posto, a questão do minhocão ser transformado em parque é uma inutilidade. Desculpa usar palavras fortes, mas se você construir um parque onde é um minhocão, você vai estar beneficiando quem já mora nos melhores lugares de São Paulo. Você pega um cara que mora em Jardim Ângela, por exemplo. Você transformar um minhocão em um parque não vai melhorar a vida desse cara. Porque para esse cara chegar no minhocão para aproveitar aquele parque, ele vai ter que pegar um ônibus e ficar 2 horas em pé para chegar lá, né? Então não é isso que vai melhorar a vida das pessoas. Isso, a meu ver, é uma discussão muito mais demagoga para você pagar de bonitinho do que de fato você discutir, né, lazer para 12 milhões de pessoas, né? Um dos erros que a gente comete aqui em São Paulo é justamente de fazer políticas públicas para aparecer e não para atingir as pessoas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de cultura, né, que está envolvida diretamente com a criação de parques e áreas de lazer em São Paulo, você vê que há uma concentração de orçamento, né, tanto de equipamento quanto de orçamento, nas regiões mais centrais de São Paulo. E é o mesmo erro que a gente comete. A gente expulsa o cara para morar lá em São Mateus. A gente faz uma virada cultural no Ipiranga. Não é assim que deve ser feito. Você tem que trazer o cara de São Mateus para o centro e você tem que levar equipamento cultural para a periferia. Só assim você vai estar, de fato, incluindo todo mundo. Portanto, a meu ver, o minhocão, por enquanto, tem que ficar exatamente do jeito que está, até que um dia, quando a cidade se curar desse problema que nós temos de um trânsito completamente caótico, a gente vai discutir o que vai fazer com aquela construção. No debate de ontem, alguém te perguntou sobre saneamento básico. E algumas pessoas entenderam, também o tempo é impossível, que você, neste momento, não teria respondido a contento. Então, eu queria te ouvir sobre esse tema, que é um tema muito importante, é um tema que está absolutamente correlacionado com saúde, com dignidade, e ainda tem muito a ser feito, né, na área do saneamento na nossa cidade. O que você tem como proposta, né, por onde é que você vai caminhar? O que você fala sobre saneamento básico para quem está assistindo a gente? Eu respondi muito mal essa pergunta, eu tinha 45 segundos, na minha cabeça eu tinha 1 minuto e meio. E eu anotei uma ordem de coisas para falar, só que como era 40 segundos, eu acabei não relacionando uma coisa com a outra. O que acontece aqui em São Paulo? Até só separei em 2 caixinhas. A primeira caixinha que eu falei ali, de preservação do meio ambiente, de invasão de Guilherme Boulos do Tato, eu esqueci de fazer a relação, porque no extremo sul de São Paulo, quando você pega inclusive as áreas próximas à represa, você vê que tem muita invasão ilegal, justamente pela demanda habitacional que tem em São Paulo, que não é atendida, né? Então por isso que eu não consegui relacionar nos 40 segundos iniciais. E quando da pergunta do Bruno Covas, né, ele perguntou na verdade de uma lei federal, o que aconteceu aqui no Brasil, tá? Uma lei federal, portanto fora da esfera do município, passou onde nós temos a obrigação de nos próximos 4 anos atender 100% da demanda de esgotos. Tá, isso é uma lei que passou, nenhum candidato a prefeito e nenhum prefeito vai poder bater no peito e falar que é mérito seu fazer o que fez, porque isso é uma lei federal, é obrigado a se fazer. Agora, o que a gente tem que fazer aqui, em termos de saneamento básico, é ver o que funciona ao redor do mundo. Se você pegar, por exemplo, o país da América do Sul, que mais conseguiu levar saneamento básico para as pessoas, foi o Chile através de parceria público-privada, né? Então, a prefeitura, Janaína, tem um orçamento hoje de aproximadamente 68 bilhões de reais. Nós vamos ter um enxugamento previsto
serviço de aproximadamente 9 bi. Nós estamos falando de uma prefeitura que não vai ter dinheiro sequer para fazer o que tem sido feito hoje, né? Que dirá para conseguir levar saneamento básico para onde não tem. Então, o que a gente precisa fazer? Deixar essas pessoas morrerem? Não. Primeiro, a questão do plano diretor de novo e trazer as pessoas para cá. E 2, fazer as parcerias público-privadas para que a iniciativa privada consiga levar o saneamento para essas pessoas. Muitas pessoas que se baseiam em política ideológica dizem, isso aí é a privatização da água. Você quer impedir que a pessoa tenha acesso à água e a esgoto, a não ser que pague, e muito pelo contrário. Na verdade, nós entendemos que a eficiência estatal para esse setor tão fundamental não é o suficiente para atender as pessoas que hoje demandam esse serviço. Então, a gente precisa fazer parceria público-privada para que a iniciativa privada consiga chegar, né? Eu quero dar um outro exemplo aqui, Janaína. Se você pega, por exemplo, muitas favelas aqui em São Paulo, ou muitas moradias irregulares, muitas vezes essas pessoas, não só que tem gato, né, tem muito gato de luz e água, mas muitas vezes a Sabesp e a Eletropaulo não consegue chegar nela, mesmo sem a prefeitura fazendo a regularização fundiária, porque se não chegar, eles fazem a questão da ligação ilegal e a empresa perde faturamento. Então, essa questão da empresa querer não perder faz com que a empresa saia correndo e vá atrás de atender todo mundo. Nós temos de fazer isso também para o saneamento básico aqui em São Paulo. Né? Por que a gente não pode trazer concorrência para cá? Né? Por que a gente não pode, por exemplo, uma ideia, flexibilizar a lei Cidade Limpa, né, que eu acho uma boa lei, e fazer com que essas empresas consigam colocar um painel de LED com a propaganda dessa empresa, dizendo que ela conseguiu levar saneamento até aquele local. Então isso é uma maneira inteligente, né, sem promessa demagoga, e com base no que funcionou, que é no Chile, por exemplo, o maior país que atende, o país que mais atende essas necessidades, com parceria público-privada. Eu acredito em fazer isso aqui em São Paulo, respeitando a lei federal que acabou de passar, inclusive. Algumas pessoas, né, dizem assim, bom, primeiro, se as pessoas pudessem votar a partir dos 12 anos, né, 12, 13, 14, 15, eu tenho certeza que você seria eleito, porque eu nunca vi um candidato tão amado, né, pela adolescência, pela infância. Eu sei até de, entre aspas, inimigos políticos seus, que estão sendo, vamos dizer assim, estimulados pelos filhos a te apoiarem. Mas eu ouço de muita gente, o Arthur é ótimo, o Arthur é corajoso, o Arthur cresceu muito, né, como político, como gestor, mas o Arthur ainda é muito novo, né, eu ouço muito isso. E eu que te acompanho aqui diariamente e realmente sou testemunha do seu crescimento, do seu amadurecimento, eu consigo perceber o tanto que você melhorou, venho conversando com você sobre isso. Eu queria saber o seguinte, qual é que vai ser o papel da tua vice, né, no teu governo? A sua vice é uma mulher mais experiente, é uma mulher mais madura, né? Como é que vai ser a divisão de trabalho entre vocês? Ela seria uma vice que só compareceria para te substituir numa eventual viagem? Vocês já estão dividindo atribuições? Como é que seria esse trabalho? Até para que as pessoas entendam, né, que não é, vamos dizer assim, o Arthur do canal do YouTube, o Arthur briguento, né, o Arthur corajoso, mas que talvez no dia a dia não conseguisse tocar. Como é que vai ser essa divisão de trabalho entre você e a Adelaide? Obrigado pela pergunta, viu, Janaína? Na verdade, o que acontece é o seguinte, olha só, eu tenho esse jeito mais jovial de falar, de aparecer, tudo. Eu tenho 34 anos, né? Eu sou jovem, mas eu não sou tão jovem assim. Nós não estamos falando de um moleque de 21, 22, né? Eu tenho 34 anos. E diferente do papel de um militante, de um deputado, né? Porque qual é o papel de um deputado e de um militante, né? Muitas das vezes é dar luz àquilo que ele acha que está errado. E muitas vezes eu consegui conquistas aí na Assembleia com esse jeito, né? Eu travei, por exemplo, o aumento do salário dos fiscais de renda arrumando briga, né? O aumento de R$ 4.000 em verba de gabinete para que os deputados alugassem carros não passou porque eu fiz aquele discurso lá, famoso, da Comissão de Finanças, que eu bati na mesa, viralizou no WhatsApp, o projeto passou e eles não deram andamento para jogar em plenário justamente porque sabiam que tinha alguém midiático brigando. Então, esse é o papel do militante. A meu ver, esse é o papel do deputado. O papel de quem está no Poder Executivo é diferente,
né? Você no Poder Executivo, você pode não ter sido o causador de um problema, mas o problema é seu e você tem que resolver. É igual na iniciativa privada, né? Eu, quando abri empresa e fui querer ganhar dinheiro, não adiantava eu ficar chorando e gritando que o mundo era injusto. Você tinha que acordar cedo, dormir tarde, compor com as pessoas que você tinha ali, tanto as honestas quanto as pessoas que queriam te puxar o tapete, e você claramente estava vendo isso, né? Você tinha que entender, ser pragmático para você resolver os problemas e ganhar o seu dinheiro. E foi assim que eu me tornei uma pessoa com possibilidades, inclusive financeiras, de dedicar minha vida a fazer vídeos na internet de graça, né? E em relação a isso, acho que deu para perceber que a gente consegue transitar bem entre os dois mundos. Eu, inclusive, tenho um projeto aí aprovado por 10-1 na CCJ, né? Até o PT votou no meu projeto, então a gente sabe conversar quando é necessário. Em relação a Adelaide é interessante porque é o seguinte, Adelaide, primeiro que a gente não se conheceu agora, né? Ela já conhecia o pessoal, os meus amigos, já conhecia o MBL, já conhecia a atuação política da atuação que ela tem no Vem Pra Rua. Então ela é uma pessoa que nunca teve mandato, mas sempre esteve diretamente ligada a pautas políticas. É a famosa política sem mandato, né? É a famosa política sem mandato. E a Adelaide, quando a gente se juntou para ir nessa empreitada, ela sempre foi, até pelo jeito dela, extremamente participativa. Eu gosto da Adelaide porque, assim, eu pessoalmente, Janaína, você me conhece, eu sou muito acelerado. Eu detesto ficar empurrando gente ladeira acima. Eu prefiro frear as pessoas do que ficar empurrando ladeira acima. E a Adelaide é o tipo de pessoa que você tem que frear. Ela é enérgica, ela gosta de vir, ela gosta de fazer, e a gente se complementa, cara. Ela falou, Arthur, a gente realmente é muito complementar, né? A Adelaide, ela acabou, inclusive, de completar 60 anos, ela é uma pessoa que ela tá sempre comigo, eu vejo ela, assim, não todo dia, pelo menos, assim, um dia sim, um dia não. Todas as agendas que a gente faz, a gente conversa e a gente decide junto. Todas as minhas posturas e respostas em debate, todas nós construímos junto. Todos os memes, todos os vídeos que saem na minha rede social, nós estamos num grupo e nós aprovamos ou reprovamos juntos, tá? E eu não posso falar uma coisa ainda, mas tem uma coisa que vai com certeza estourar, não esse ano, mas o ano que vem, e por um conselho sábio da Adelaide, por um conselho sábio dela, isso vai vir à tona na hora certa, né? Quando vier, todo mundo, eu vou fazer a questão de falar para todo mundo que o mérito das coisas terem corrido por um caminho certo foi da Adelaide. Eu não posso falar isso agora, eu não posso falar o que é por enquanto, mas quando as coisas saírem, todo mundo vai entender o que é de fato você ter o privilégio de ter uma vice como a Adelaide Oliveira. E vocês já estão pensando em secretariado, Arthur? Vocês já têm nomes para secretarias? Tem algum que você possa antecipar? Porque é importante para o cidadão entender, né, como é que essa equipe vai funcionar, qual a linha de cada membro da equipe. Tem alguma coisa que você possa antecipar? Sim, na verdade, assim, Janaína, algumas das pessoas que eu tenho conversado, elas fazem ou já fizeram parte do poder público e não podem se manifestar antes, né? Então tem pessoas que eu vou preservar o nome, mas eu posso adiantar alguma coisa, por exemplo, no sentido econômico, né? A gente chamou o Hélio Beltrão, que é um liberal, de fato ele luta por isso há muito tempo aqui no Brasil. Chamamos o Arilton Teixeira, ele é doutor em economia, trabalha no Banco Central Americano, no Fed. Ele falou que ele vai vir para a gente assim que a eleição passar, ele vai estar na nossa equipe. Então, em termos econômicos, nós vamos trazer toda essa equipe do Hélio Beltrão, né? Eu não posso citar nomes ainda, porque tem nomes que não podem ser preservados, mas todo mundo sabe de quem que eu estou falando, né? Pessoas que, inclusive, fizeram parte ali do governo federal, né? Então, são pessoas que a gente já pode adiantar que vai trazer. A parte boa, Janaína, é que nós não estamos, né? Assim como o Dória, aconteceu com o Dória em 2016, nós não estamos ganhando perdendo. Né? Nós não estamos ganhando com as mãos atadas, cheio ali de conchavo, com um monte de partido, sem possibilidades técnicas nas secretarias. Muito pelo contrário, nós não fechamos com ninguém, nós temos uma chapa extremamente pura. Então todas as nossas decisões, tanto de secretariados quanto de subprefeituras, elas podem ser técnicas. Uma coisa que acontece muito na Prefeitura de São Paulo é o seguinte, Janaína. O prefeito ele chama ali os principais secretários, nomes técnicos, então ele chama ali para o secretário da Saúde, secretário da Justiça, secretário da Segurança, ele chama nomes bons e técnicos, e ele delega as subprefeituras, né, ele loteia politicamente. Isso é um completo absurdo, porque um secretário não consegue resolver todos os problemas de São Paulo.
Se os subprefeitos não estiverem tecnicamente engajados em melhorar o problema, se eles forem o prefeito amigo do vereador influente tal ou tal, o trabalho não vai ser bem feito. E no nosso caso nós não temos isso. Então, tanto secretarias quanto subprefeituras vão ser definidas tecnicamente com análise de performance, inclusive. E você pretende manter todas as subprefeituras em operação? Você entende que todas são necessárias? E se sim, qual critério? Eu entendi, é critério técnico, mas como escolher? Entendeu? Como é que você pretende escolher os subprefeitos? Sim, as subprefeituras vão continuar todas, tá? Nós estamos falando ali de 32 subprefeituras para 96 distritos. É uma divisão muito bem feita, né? Foi feita inclusive agora no final do século XX, anos 90. É uma divisão bem feita, é de fato o melhor jeito para se trabalhar se o prefeito souber nomear, né? Então assim, secretarias, hoje nós temos 26, eu vou trabalhar com 10, né? Mas é papo de secretaria, subprefeitura vai ficar do jeito que está. Acontece que é o seguinte, um dos grandes problemas que nós temos, né, nas subprefeituras, além, é claro, do loteamento político e cargos comissionados que não acabam mais, que eu vou cortar no primeiro dia, tá? E nós estamos falando de uma economia de mais de R$500 bilhão por ano. Além desse problema, nós temos um segundo problema, que é o seguinte, avaliação de performance, né? Esses subprefeitos, muitas vezes, não têm avaliação de performance. Então, a pessoa coloca um subprefeito lá, e esse prefeito simplesmente não é avaliado. E aí, para o prefeito fingir que está descentralizando, ele comete um segundo erro, que a meu ver é um segundo erro, ele descentraliza demais o orçamento. Eu não sou centralizador, eu acredito na delegação de poder e atribuições, mas em termos de orçamento, especificamente de orçamento, eu não acredito em descentralização de orçamento. Eu não acredito que o orçamento será melhor gerido, será utilizado com mais eficiência, se ele estiver mais na mão do subprefeito do que do próprio prefeito. Nesse sentido, eu vou na contramão. Eu acho que a subprefeitura ela tem de perder orçamento. Ela tem de perder o orçamento tem de ficar mais centralizado na mão do prefeito e dos secretários, e as subprefeituras têm que atuar muito mais de uma forma operacional, inclusive de fiscalização. Um dos problemas que nós temos em São Paulo, Janaína, é a falta de padronização de contratos. Né? Quando você vai ver a prestação de serviço que é feita para a prefeitura e para as subprefeituras, em todos os âmbitos, desde OS para atendimento de assistência social, até OS de educação, que são as maiores, as grandonas, que recebem gordas parcelas do orçamento público, até pequenos contratos de varrição de rua, você vê que não tem padronização. Então, na hora do cidadão comum entender a prestação de contas, ele não consegue. Né? Se você tem 100 ONGs, se você tem 100 OS, você tem 100 contratos diferentes. Né? Tá errado. Nós temos que criar um padrão. Olha, a prefeitura tem um padrão de contrato para varrição de rua. É este. Está aqui, a sua prefeitura vai fechar, vai ter análise de performance, o orçamento vai vir da prefeitura. Então, essa forma de organizar é muito mais importante. E uma preferência que eu tenho, né, nós estamos estudando esse modelo, nunca foi testado em São Paulo, é de fazer lista tríplice. Né? As pessoas do bairro elegem uma lista tríplice e o prefeito escolhe a partir dali o subprefeito. Não sei te dizer exatamente, essa é a verdade, se isso vai funcionar, mas é uma das possibilidades que nós estamos estudando para que a gente pegue subprefeitos da região e para que a gente pegue subprefeitos que estão suscetíveis ali à pressão popular. Qual é a leitura? Eu vou voltar para os assuntos da cidade, mas eu não vou conseguir deixar de fazer uma pergunta maldosa. Qual é a primeira sensação, tá? Pessoal? A pergunta é maldosa, mas eu vou fazer. E depois da leitura, sob o ponto de vista assim, de cenário mesmo, nacional, de nas últimas pesquisas, você aparecer à frente do PT. Né? Qual que é o sentimento pessoal? E qual é a tua leitura em termos de análise política mesmo? Porque eu vi essa última pesquisa como algo assim muito significativo. Né? Não cheguei a te passar essa minha avaliação, mas me pareceu algo muito significativo. Então eu queria te ouvir. Janaína, eu não sou aqui terraplanista de pesquisa. Pesquisa é plano comunista para as pessoas se tornarem de esquerda. Não acho isso. Só que a gente vem entendendo, até a partir da análise de evidências, né, de que a pesquisa hoje ela não consegue, talvez por erros intrínsecos de método, elas não conseguem mais mostrar a realidade, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Você vê que, cara, você pega Rio Grande do Sul, Minas Gerais, esse caso vai te tocar pessoalmente.
Eu lembro disso, né? Que quando teve pedido de impeachment, teve fatiamento ali pelo Lewandowski, um absurdo completo. Não caçaram os direitos políticos da Dilma. Em 2018, ela estava com quase 40% na intenção de voto para o Senado e tinha 2 vagas, ou seja, ela estava dentro. Eu falei, eu não acredito que a gente fez o impeachment da Dilma e ela vai votar em 2019. Eu não posso acreditar nisso, eu não posso acreditar. E estava certo, a vitória dela estava certa, eram 2 vagas, era ela e o segundo lugar que eu esqueci o nome. No final das contas, os 2 aqui últimos ganharam, a Dilma não ficou nem em terceiro, ela ficou em quarto. Né? O próprio Romeu Zema não ia ganhar a eleição, ele estava com 5% e ganhou a eleição. O Dória era o último colocado em São Paulo em 2016, o Russomano tinha 40% e o Dória ganhou em primeiro turno. Então, as pesquisas não estão mostrando a realidade. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós vamos ter recorde nessa eleição, pode anotar o que eu estou falando, nós vamos ter recorde de abstenção e brancos. Tá? As nossas expectativas chegam até a mostrar talvez 50%, né? Inclusive Nossa. agravados pelo fato da pandemia. A última aqui que nós tivemos de 2018 foi 30 e poucos, né? Agora com pandemia, você vai ver, com adiamento, a gente pode chegar em 50%. Quem é que não vai votar ou que vai votar meio, acho que eu vou? Justamente o eleitorado desses mais tradicionais. O eleitor do Arthur, ele bate no peito e vai votar, ele quer ir votar. Aí vem a leitura que eu faço da realidade, comparando com o PT e com a esquerda. Quando a gente olha a campanha da esquerda, a gente vê que a candidatura do PT perdeu sentido. Por quê? Porque o PT é um partido extremamente forte, né? Eu quero lembrar que o PT nunca ficou de fora do segundo turno na eleição municipal de São Paulo, e o PT, em 2018, tinha um candidato a governador que fez 13% ou 14%, e ninguém nem lembra o nome. Ninguém nem lembra quem foi o candidato do PT ao governo, e o cara teve aqui em São Paulo 14%, porque as pessoas vão lá e batem no 13% e pronto. Só que, na esquerda, o Guilherme Boulos está se destacando demais. A campanha do Guilherme Boulos, ela está engajando muito, e ela é uma campanha que faz sentido para o esquerdista, né? Porque aquele cara que vem de baixo, ele vem ali com aquele ato revolucionário, e ele é o cara, e ele vai, ele põe fogo em tudo, não sei o que lá, e de repente ele começa a encantar, ele começa a falar, olha pessoal, eu tenho aqui apoio do Caetano Veloso, o pessoal aqui do Leblon gosta de mim, eu sou o esquerda gente fina, vamos fazer o café com Boulos. Isso está desidratando o PT. Né? Então o que acontece? Apesar de eu não acreditar no resultado dessas pesquisas, há uma tendência clara aqui no Brasil, dos jovens principalmente, que são quem vão decidir as eleições de 2024, de 2026, essas eleições vão estar na mão do moleque que hoje tem 13, 14 anos. Né? Em 2024 esse cara vai estar votando e vai estar influenciando todo mundo a votar. Há uma tendência clara de crescimento de Guilherme Boulos e Arthur Duval. Então hoje, eu e o Guilherme Boulos, nós temos as maiores campanhas web, a minha é infinitamente maior que a dele, essa é a boa notícia, né? Inclusive se você somar as campanhas web de todos os outros candidatos, não dá a minha campanha, mas de fato isso mostra uma tendência, Janaína, que o político tradicional tem perdido cada vez mais espaço, e o político autêntico, ainda que com seus defeitos para um lado ou para o outro, tem ganhado ali justamente a fé, a esperança que as pessoas estão perdendo. Então, eu realmente acredito, Janaína, que as próximas eleições vão estar na mão de PSOL e da nossa turma. Eu acho que nós vamos polarizar muito mais com o PSOL e menos com o PT. Mas você acha que é o PSOL ou é o Boulos pela identidade física com o Lula? Porque eu concordo com você, mas eu não acho que seja o PSOL. Eu não vejo a tendência para o PSOL. Eu vejo para o Boulos. Porque o Boulos, se o Lula já tivesse falecido, ele poderia ser uma reencarnação. Eu nunca vi nada igual, entendeu? E o lulismo é muito mais forte do que o petismo. Então eu não acho que seja uma questão PSOL, entendeu? Mas voltando para a nossa pauta aqui, a cidade de São Paulo. Você chegou a falar um pouco sobre a ideia de abrir as escolas, chegou a falar um pouco sobre a ideia de reorganizar a estrutura de saúde. Vem um pessoal aqui no gabinete para fazer uma queixa assim, consistente sobre o sistema de regulação da saúde no município de São Paulo. Tá? No estado, existe o CROSS, que até a gente tem acompanhado, eu que estou na Comissão de Saúde, estou na CPI das quarteirizações, tenho trabalhado muito acompanhando o CROSS, fui visitar o CROSS,
que é aquele órgão que fica ali na Secretaria da Saúde, completamente informatizado, que distribui, vamos dizer assim, os pacientes para os hospitais, determina os exames, e nós recebemos aqui no gabinete uma queixa consistente nesse direcionamento, nessa distribuição, no que seria o CROSS municipal. Você chegou a ouvir algo a respeito? Você tem algo assim já pensado para esse sistema de saúde, uma reformulação? Dá para você dividir um pouco dos seus planos nessa seara com a gente? Sim, o que acontece é o seguinte, Janaína, só entender a lógica do SUS. A lógica do SUS é muito inteligente. O que é a lógica do SUS? A lógica do SUS é o seguinte: o Estado vai cuidar de especialidade e maiores complexidades. Então, faz sentido a aglomeração de demandas, né? É uma lógica que se chama quem mais faz, melhor faz. Então, por exemplo, se eu tenho uma equipe que é muito boa de cirurgia cardíaca, eu não vou pulverizar essa equipe, eu vou concentrar ela e trazer a demanda para essa equipe. E o município tem a lógica contrária. O município ele tem a lógica do primeiro atendimento, portanto faz sentido a pulverização do equipamento. O que acontece? Para você ter acesso à especialidade, para você ter acesso a longo prazo, internações de longo prazo, alta complexidade, você tem de passar pelo município. Então, toda a regulação do Estado ela é feita pelo município. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu tive uma dor de barriga. Vou em que médico? Você vai no médico do município. Ó, você não tem nada, é uma coisa simples, resolve ele mesmo. Putz, não, você precisa de um exame. Dependendo do exame, faz no município ou faz no estado, beleza, fez o exame. Olha, você está com um problema mais grave. Você vai precisar de uma atenção por um tempo maior ou por uma especialidade de complexidade maior. O município te regula para o estado. Então a gente tem o SIGA e tem o CROSS. Qual que é o grande problema que nós temos hoje aqui em São Paulo e no Brasil? O hardware já está ali. O computador já está. Se você vai em UBS tem computador, você vai em AMA tem computador, você vai em UPA tem computador, os hospitais municipais e os hospitais, toda a rede do estado tem os computadores. O problema é que a gente está investindo errado no software. O software que nós pagamos, ele é aproximadamente 5 vezes mais caro do que a média mundial de softwares e ele não funciona. Simplesmente não funciona. O software estatal não funciona. Qual que é a solução? É simples. É pegar o que tem no resto do mundo e trazer para cá sem preconceito. Para com essa política, essa ideia ideológica de vai privatizar o SUS. Não vai fazer nada disso. Nós vamos pegar um sistema privado, de uma empresa privada, que vai prestar um serviço para o nosso sistema público através de maior eficiência. Porque o que acontece, Janaína, é o seguinte: se você investe em prontuário eletrônico, você tem tantos benefícios. O primeiro deles é o seguinte: o médico ele vai parar de perder tempo com burocracia. O tempo do médico em consulta vai ser utilizado olhando para você e consultando você, cuidando de você. Esse é o primeiro benefício. Segundo benefício, você vai poder ser atendido com a mesma agilidade em diversos locais do município. Vamos supor que eu moro no Grajaú. E aí eu tenho, sei lá, vou visitar minha sogra que mora, sei lá onde, ela mora lá em Engenheiro Marcilac. Aí eu passo mal durante uma visita com a minha sogra. Se você vai no equipamento de saúde lá, o cara tem acesso ao teu prontuário que foi feito lá no Grajaú. Ele consegue, de uma maneira rápida, pegar ali o seu prontuário e ter acesso a quem é você. Então, de fato, a gente tem que fazer isso, que é o que funciona ao redor do mundo. Além disso, aqui em saúde, Janaína, quando você pega o plano de governo de todos os meus concorrentes, eles necessariamente falam em ampliação de custos, sem dizer de onde vão trazer. E não adianta, você pode pôr todo o dinheiro do mundo nesse sistema que não vai funcionar. Uma coisa que nós temos de trazer, o que eu tenho falado bastante para você, é acabar com a figura do médico plantonista e trazer o médico da família. Você pegar, por exemplo, o Reino Unido, né? O Reino Unido, que ganhou diversos prêmios internacionais por atendimento à saúde, eles chegaram a ter 25% de todos os médicos como figurantes de médicos da saúde, da família. E aqui em São Paulo nós temos 1%. Então tá errado, né? Você põe o médico ali com o médico da região, com o médico da família, com agentes comunitários fazendo a saúde preventiva, que já começou a ser feito aqui em São Paulo, né? As UBSs estratégicas de Paraisópolis e tal, já estão ali com os agentes comunitários fazendo saúde preventiva. Se você ampliar isso para o resto do município, você soluciona o problema da saúde em São Paulo sem falar de promessa demagoga de ampliação de custo. Então, realmente, o prontuário eletrônico, trazendo prestação de serviço do resto do mundo, né, de empresas privadas para solucionar e fortalecendo o médico da família, você soluciona com o mesmo orçamento. Essa é a parte mais importante de todas. Quando o Dória fez o Corujão,
eu lembro que o Corujão foi interessante para as pessoas poderem fazer os exames, mas foi péssimo porque não tinha para quem mostrar os exames. E isso ensejou uma proposta que eu cheguei a fazer até na Comissão de Saúde, de nós possibilitarmos que as equipes responsáveis por analisar os exames já entrassem em contato com os pacientes. Tá? Vou te dar um exemplo. A pessoa fez a mamografia, tá? Se é homem não vai entender, mas a mamografia ela tem números, BIRADS 1, BIRADS 2, BIRADS 3, BIRADS 4. Uma mulher que é BIRADS 1, em regra, ela está fora de qualquer risco de câncer, entendeu? Não tem por que essa mulher ficar com o exame na mão, esperando 6 meses para voltar numa consulta para o médico ou a médica abrir o exame. Seria muito simples a própria equipe que fez o exame, que analisou e fez o laudo, entrar em contato com essa mulher e falar, olha, minha senhora, o seu exame está normal, a senhora daqui um ano e meio, dependendo da idade, a senhora renova o exame, não precisa voltar na consulta. Então, eu vejo, e assim, quando eu levei essa sugestão, inclusive aqui na Secretaria da Saúde, não foi bem acolhida, porque eles entenderam que eu estaria, de alguma maneira, tirando o médico do cenário, entendeu? E eu não estava tirando o médico do cenário, eu estava, e entendo que estou certa, otimizando o trabalho do médico. Porque esse médico, no lugar de atender uma mulher BIRADS 1, né, numa consulta desnecessária, ele vai atender uma mulher BIRADS 3, BIRADS 4, que já pode ser indicativo de um câncer. E vai acelerar a orientação, o encaminhamento dessa mulher, seja para uma rádio, seja para uma quimio, seja para uma cirurgia, dependendo da situação concreta dela. Então, me parece que é também um problema de gestão, né? Antes de passar para a educação, ainda na área da saúde, você votou favoravelmente, né, a minha lei, que garante à parturiente o direito de escolher a maneira como ela vai ter seu filho. A capital paulista, talvez porque o prefeito, ele tem, na minha leitura, tá? Falo aqui respeitosamente, mas ele tem uma visão meio esquerdista do mundo, eu vejo dessa forma. A capital aqui é a meca, né? Dessas teorias todas de que o parto normal é sempre bom, o parto natural, né? Aquela coisa que eu não desrespeito, acho que se a mulher quiser, ótimo, se tiver condições clínicas, ótimo, mas a minha lei, ela que você votou favoravelmente, ela foi muito rejeitada na capital do estado. Ela foi acolhida fora da capital, as pessoas queriam muito, a população da capital, obviamente, quer ainda muito, mas o corpo da saúde na capital rejeitou demais. Você assume um compromisso com as mulheres da capital de ouvi-las, de dar força para a escolha delas, no momento delas terem seus filhos? Olha, Janaína, a minha mãe, né, ela teve 3 filhos, né, os 3 de cesárea, né, e por opção dela, né. Então, se a minha mãe teve a opção de escolha, por que outras mulheres não podem ter? Ninguém aqui está falando de incentivar um e proibir o outro. Ninguém está falando isso. Ninguém está falando isso. Nós estamos falando de, a partir de uma orientação médica e todas as informações dadas à mulher, o poder de escolha, a palavra final ser dela. Ponto. Acabou. Não existe nenhuma outra ideologia, não existe nada que possa sobrepor a orientação médica com a palavra final sendo dada pela parturiente. É isso. Então, o compromisso está assumido e te digo, no Poder Executivo as coisas são diferentes. Né? No Poder Executivo você não é um deputado, você não é um senador. Você é de fato quem está com a caneta na mão, que a sua lei ela passou e ela foi sancionada pelo Dória, mas já sabendo que um outro deputado da casa iria entrar com uma medida judicial para caçar. Porque aparentemente aqui no Brasil, não importa que a sociedade tenha 94 representantes que decida por um caminho. De repente um desembargador pode dar uma canetada e simplesmente acabar com a opção que a sociedade fez. É um problema, né? Mas o compromisso está assumido. Você sabe que por culpa dessa decisão, eu não vou mais me candidatar a deputado estadual? Ah, você está brincando. Você vai fazer o quê? Um dia a gente conversa sobre isso. Essa decisão teve um impacto muito grande em mim, sabe? Um dia eu converso com você sobre isso.
Você Eu sabe tava... que, você sabe que eu brinco, né, Janaína? Eu sou o melhor analista de Janaína Pascoal do Brasil. E eu conheço como você funciona. Depois a Como é gente que é vai a conversar porque eu frase? quero saber. Como é a Você é uma pessoa frase? extra... O quê? Você uma vez me falou que tem uma frase que me caracteriza. Ah, eu não lembro agora a frase, mas você é uma pessoa que você age muito, mas muito pela razão, né? A não ser que você tenha uma empatia absurda por uma causa. Aí você, o seu coração, ele fala mais alto em cima de tudo, né? Mas deixa eu só te chamar a atenção para uma coisa, Janaína. Aí do lado da nossa audiência, que está altíssima, inclusive, tem um botão vermelho escrito ao vivo, certo? Tá. Clica nele ali. Faltam quase um pouquinho mais de 5 minutos. 5 minutos. A gente tem que ficar de olho, porque eu vou pedir um favor para você. Quando encerrar a live, é muitíssimo importante que você coloque compartilhar no IGTV. Senão a live vai pro lixo. E a gente E nunca onde eu mais vai ter escrevo acesso isso? a ela. Não, Onde eu quando escrevo? acabar. Não, ela vai acabar. Aí a hora que ela acabar, o Instagram vai te dar a opção. Compartilhar, sim ou não? Você põe sim, você fala compartilhar no IGTV. Aí você escreve qualquer coisa, Arthur, Você tinha que Janaína. ter feito uma cartilinha. Você tinha que ter feito uma cartilinha aí Eu e aprendi agora. tudo isso agora, tá? Eu aprendi tudo isso agora. Mas Olha lá, só vamos para lá. entrar em educação rapidinho, o que eu acredito é o seguinte, Janaína. Antes de entrar em Desculpa. educação, passou uma pergunta aqui de alguém que está nos acompanhando, esqueci, não vi o nome, desculpa, que eu achei interessante, que isso não tinha me ocorrido ainda. É claro que todo candidato, quando está numa campanha, ele está para ganhar. E é importante ele colocar na cabeça dele que ele vai ganhar, porque eu acho péssimo, né? A pessoa está lutando por algo com uma mente negativa. Mas a pessoa escreveu aqui algo intrigante. Falou assim, essa meninada que gosta do Arthur e que não vota hoje, vai votar daqui 2 anos. Então, se o Arthur não for prefeito agora, ele vai ser governador. E eu te confesso, Arthur, que até este momento que essa criatura escreveu aqui, durante a nossa live, não tinha passado na minha cabeça a hipótese de você se lançar governador. Eu sei, se você não quiser responder isso agora, né, quiser aguardar, ok, eu compreendo, mas isso já passou na sua cabeça alguma vez? Olha, Janaína, eu vou ser sincero pra você. Quando eu criei o meu canal, eu nunca tinha imaginado que eu ia ficar famoso. E eu fiquei. Quando eu fiquei, eu nunca imaginei que eu ia me candidatar para deputado. E eu ganhei como segundo mais votado. Eu perdi só de uma mulher chamada Janaína Pascoal. E depois... eu Você nunca lembra imaginei que... quando lembra que a gente conversava com medo de Eu lembro dividir as voto? palavras que você usou. Você me Que eu ligou falei? 15 dias da eleição. Você falou, Arthur, tô pensando em ir. Eu, não, faz isso, pelo amor de Deus. Não vai ter voto. Eu não tenho espaço. Porque eu achei que o nosso público que pensava como a gente era desse tamanho. E ele é deste tamanho. E eu lembro que você me ligou, acho que um dia antes, falou, Arthur, eu acho justo te ligar. Eu lembro até hoje, você falou, olha, eu tô ouvindo um chamado aqui, eu realmente acho, eu perguntei bastante para Deus, tal, e eu acho que eu tenho uma missão, tal. Eu falei, não, então vai, então vamos. E aí, putz, foi lindo, olha isso, o primeiro e o segundo mais votados. Janaína, quem ia imaginar isso? Quem ia imaginar isso? Ninguém ia imaginar isso. Ninguém. E eu também nunca ia imaginar que eu ia disputar a Prefeitura de São Paulo, né? E tá na frente dos caras como Marta Arazo, como a própria Joyce, o PT. Cara, é muito louco isso. Então você fala assim, e o governo? Eu não penso nisso agora, não parei para pensar, nunca parei para pensar nisso. Né? Se eu já perdi 6 quilos para essa campanha que é dentro do meu município, você imagina o estado inteiro, aí eu vou sumir, né? Mas eu nunca pensei. Mas estamos focados nessa campanha. Vamos ver vamos ver o resultado dessa campanha. Eu realmente acho que se a gente chegar no segundo turno, Janaína, não tem para ninguém, nós vamos ganhar. Porque é tempo de TV igual, aí é debate olho no olho, aí não tem. Aí, aí eu duvido que alguém ganhe de mim no segundo turno. E se isso acontecer, eu vou tentar fazer de tudo para dessa vez conseguir reunir todo mundo que acabou pulverizando, né, nessa eleição. Sim. Que eu tentei unir lá atrás, não deu, fazer o quê? Mas aí a gente vai unir para a segunda fase dessa batalha. Tem aqui 1 minuto.
Eu acho melhor você encerrar e a gente discutir educação num outro Tá bom. momento, porque eu ia falar de um tema polêmico, 1 minuto não vai ser suficiente. Não, mas tudo Olha bem, é aí, uma coisa agora você rápida. tem 55 segundos para encerrar Tá, nosso coisa diálogo. rápida. Escola aberta, final de semana e férias com merenda e almoço. Já fizemos todo o custo disso com o Hélio Beltrão do Plano Locomotiva. A criança vai gastar energia dentro da escola. A criança vai poder ter dentro da escola aulas de reforço, aulas de atividades extracurriculares, né, inclusive de educação financeira, para não ficar refém dos bancos que cobram os juros mais caros do mundo aqui no Brasil. E também expressões artísticas e atividades esportivas para o moleque ter orgulho da escola. Igual o americano não usa a blusa da escola, o moleque aqui de São Paulo vai usar também, vai gastar energia, não é no pancadão, não é no baile funk, é dentro da escola. Então, é só isso. Quero te agradecer e quero pedir para você, pelo amor de Deus, não esquece, hein? Terminou a live, compartilhar no IGTV. Tá, então eu vou encerrar com uma frase aqui que sai do fundo do coração. Eu tenho muito orgulho de você. Muito orgulho de você. Viu? Obrigado. Você amadureceu demais, cresceu demais. É uma alegria ver um jovem como você ficando grande. Vai ficar maior, tá bom? Fica com Obrigado, Deus. viu? Obrigada, Um querida. beijão, Janaína. Tchau, tchau. Vamos ver aqui para compartilhar. Peraí. Não, ainda não sei, estou esperando aqui. Não tem problema. Tem. Como é que eu compartilho? Sou eu que encerro? Ai, meu Deus.